Bem, senhores, vamos lá. Como eu prometi ontem, hoje a gente vai entrar na ideia de discutir as revoltas e a crise do segundo reinado, tá? O que eu vou fazer, na verdade, eu vou subir no mesmo dia, tá? Mas eu vou separar em dois vídeos. Um vídeo para revolta e um vídeo para crise do segundo reinado, tá? Para ver se ele fica um pouco mais curto. E a gente meio que vai juntando os links. Então vamos lá. Quando eu penso nas revoltas do segundo reinado ou questões diplomáticas, tá? Eu tenho basicamente três revoltas aqui, ou questões diplomáticas. Eu tenho a Praieira, em 1848, eu tenho a questão Christie, em 1862, e eu tenho a Guerra do Paraguai, entre 64 e 70. Beleza? Então vamos por partes, então. Quando eu penso na Praieira, o primeiro desses movimentos, tá? Ele está acontecendo em Pernambuco, em 1848. O seu nome, inclusive, vem porque as ideias serão vinculadas por uma tipografia, ou seja, um jornal da época, chamado Diário Novo, que ficava localizado numa rua chamada de Rua da Praia, em Pernambuco. Já havia autores considerando a Praieira como sendo um último suspiro das revoltas regenciais, uma vez que ela vai colocar em lados opostos liberais e conservadores. Já havia autores considerando a Praieira como se fosse um suspiro no Brasil da chamada Primavera dos Povos, uma vez que tal Primavera dos Povos, no caso europeu, trazia como elemento novo o socialismo utópico, ou pra gente na ideia, a participação popular na revolta. É claro, a ideia aqui não é pensar numa ideia de um socialismo chegando ao Brasil, mas é a participação popular na revolta, de uma massa popular. Só o único cuidado que a gente tem que ter aqui, tá? É que quando você fala em massa nesse momento, os revoltosos da Praieira estão preocupados, na verdade, com uma massa de trabalhadores livres e pequenos proprietários que não têm escravo. A Praieira não está preocupada, não está discutindo a abolição da escravatura, tá? Os revoltosos, a população pernambucana que a Praieira quer, são os pequenos proprietários, pequenos comerciantes, tá? E não os escravos. Bem, dentro dessa Praieira, o estopim para ela é quando em 1848 você nomeia um governador conservador para Pernambuco. E aí explode a revolta e eles lançam seu documento conhecido como Manifesto ao Mundo, no qual eles defendem, entre outras coisas, o fim do poder moderador, o monopólio varejista para os comerciantes brasileiros, um voto universal, certo? E a não obrigatoriedade de que brasileiros se alistassem no exército. Então, basicamente, esses são os ideais da Praieira, que, obviamente, será reprimida violentamente pelo governo imperial. A questão Christie já é um outro papo. Qual é a grande ideia? Você vai ter, na década de 60, no Brasil, um navio britânico chamado Prince of Wales, que tinha saído da Escócia em direção a Buenos Aires, naufragando no Rio Grande do Sul. Quando você tem esse naufrágio, certo? Parte da tripulação abandona o navio, e aí, obviamente, essa carga que é deixada para trás é saqueada pela população local. Quando isso acontece, o embaixador inglês no Rio de Janeiro, William Dougal Christie, exige do governo imperial um pedido de desculpas e uma indenização pela carga perdida. Pois bem, Dom Pedro II diz não. Um ano depois, marinheiros ingleses, a paisana, isso é importante, se envolvem em uma briga com marinheiros brasileiros. Ora, se você tem uma briga entre cidadãos e marinheiros no meio da cidade, a tendência natural é que você seja preso por desordem. E é exatamente o que acontece. A polícia prende os marinheiros britânicos à paisana. Só que, assim que os marinheiros se identificam como marinheiros britânicos, eles são soltos. Um grande acordo de cavalheiros. Eles são marinheiros britânicos. Estavam à paisana, solta, deixa pra lá, vida que segue. Vida que segue, menos para William Dougal Christie, que aproveita-se do fato para exigir novamente que o governo brasileiro peça desculpas pelo Prince of Wales, pague uma indenização pelo Prince of Wales e
puna os policiais brasileiros que prenderam os marinheiros ingleses. Pois bem, Dom Pedro II diz não. Aí a tendência da relação diplomática já começa a ficar séria. Logo depois, navios ingleses prendem navios brasileiros que estavam no Atlântico. Bem, nesse caso muda-se a ordem. Dom Pedro II exige um pedido de desculpas oficial da Inglaterra. Como você não tem nesse momento nenhum órgão internacional para poder tratar a questão, fica a cargo do rei da Bélgica, Leopoldo I, tratar sobre a questão brasileira. E por incrível que pareça, Leopoldo I dá grande causa ao Brasil. Então a questão Christie, ela vai significar nesse momento um rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Rompimento esse que é curto, tá? Ele vai até 1865, no meio da Guerra do Paraguai, que é o nosso próximo assunto. A Guerra do Paraguai é um tema meio controverso. Num primeiro momento, até mais ou menos na década de 70, você tinha a tese da Guerra do Paraguai ser tratada como uma questão imperialista inglesa. Um Paraguai crescente, um Paraguai governado por Solano Lopes, e um Paraguai no qual a Inglaterra tinha um interesse econômico de entrar. Hoje, a gente trata muito com a ideia de que a Guerra do Paraguai está relacionada basicamente ao interesse de 4 nações no extremo sul da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E a origem, mais ou menos, desse conflito vem da disputa entre 2 grandes grupos políticos uruguaios, conhecidos como blancos e colorados. Qual é a grande ideia? Os colorados eram apoiados pelo governo brasileiro, uma vez que os colorados, no Uruguai, favoreciam em grande parte os nossos estancieiros, produtores de charque do sul do país. Em 1863, o que acontece? O Uruguai era governado pelos blancos. E muito em parte disso, o Brasil, de Dom Pedro II, e a Argentina, nesse momento governado por Bartolomeu Mitre, se metem, interferem numa guerra civil uruguaia entre blancos e colorados e acabam destituindo Aguirre, presidente do Uruguai, branco, e colocando no seu lugar Venâncio Flores, colorado. Só que Aguirre, branco, era apoiado pelo Paraguai, que enxergava nessa questão de relação com o Uruguai, via Montevidéu, algo fundamental para a economia paraguaia, que era saída para o mar. Lembra? Geografia. O Paraguai não tem saída para o mar. E num período histórico no qual você tem toda uma economia baseada em um comércio atlântico, sair para o mar é fundamental. Pois bem, esse imbróglio, começando ali no Uruguai, acaba gerando que Solano Lopes, presidente do Paraguai, tenha feito uma ameaça ao Brasil caso ele interferisse na questão uruguaia. Como a gente viu, Dom Pedro II não está nem aí e interfere. A reação paraguaia vai ser a tomada, a conquista, pegou um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda e logo depois invade o Mato Grosso buscando essa saída para o mar. Está iniciada a guerra. O Paraguai invade Brasil, Argentina e parte do Uruguai num projeto conhecido como o Paraguai Maior. Está aí a Guerra do Paraguai. Ou seja, numa historiografia mais contemporânea, uma grande disputa entre os interesses econômicos dessas 4 nações. A guerra é interessante. Por quê? Vamos pegar o que interessa pra gente, na verdade, que é o caso brasileiro, tá? O que acontece na verdade? Num primeiro momento, eu preciso aumentar o exército brasileiro. Eu estou numa guerra, numa grande guerra, uma guerra como a gente não tinha disputado até então, eu preciso inchar esse exército. E aí, para isso, você acaba inchando esse exército a partir de 2 grandes movimentos. Os voluntários da pátria, certo? Pessoas que vão se voluntariar à guerra. E aí você tem brasileiros, brancos, livres, você tem libertos que se voluntariam em troca de pensões ao final da guerra. E você tem uma troca. Muitas vezes, grandes cafeicultores, grandes produtores agrários passam na fase de alistamento compulsório a trocar. Me deixa meu filho em casa e leva tantos escravos para compor o exército brasileiro. Óbvio, se eu quero aumentar o exército brasileiro, a troca é feita, sem problema.
Isso acaba levando que você tenha um paradoxo. Você acaba tendo, na verdade, parte de uma galera do exército ainda, achando que parte das derrotas brasileiras iniciais estavam relacionadas à participação dos escravos, incompetentes para tal. Mas você passa a ter parte de um exército brasileiro que começa a enxergar no escravo algo um pouco diferente do que simplesmente escravo. Só um detalhe que ficou faltando. Vamos lembrar o seguinte, a Guerra do Paraguai ela é composta por dois lados. De um lado eu tenho o Paraguai e do outro lado eu vou ter a união de Brasil, Argentina e Uruguai, formando o que a gente chama de Tríplice Aliança. E aí um cuidado, tá? Você já ouviu ou vai ouvir falar ainda em Tríplice Aliança quando você discutir Europa. E essa Tríplice Aliança Europeia vai ser formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, se você pegar uma questão de prova, pelo amor de Deus, localiza-se no tempo e no espaço. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver falando em América do Sul, século XIX, a sua Tríplice Aliança ela é Brasil, Argentina e Uruguai. Se você estiver falando em Europa no século XX, a sua Tríplice Aliança é Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Tranquilo? Bem, a guerra vai se perpetuar. Você vai ter como batalhas importantes a Batalha do Riachuelo, a primeira grande vitória do Exército Brasileiro, até que em 1870 você tem o fim da guerra na Batalha de Cerro Corá, na qual Solano Lopes é morto. Tudo bem, vamos lá. E aí qual passa a ser o significado da Guerra do Paraguai para a gente e para o Paraguai? Tá? Vou pegar esses dois casos. A Argentina e o Uruguai não perdem tantos soldados assim. Nós, além de perdermos muitos soldados, saímos com uma ideia de que o exército brasileiro sai fortalecido. Afinal de contas, esse exército vence uma guerra. E isso é importante porque vai culminar a tal da questão militar. Uma das três questões, ou quatro, a gente vai dizer depois por quê, que levam à queda do Segundo Reinado. Em contrapartida, o Paraguai vai ter metade da sua população dizimada. E desta metade da população dizimada, 90% dos homens economicamente ativos. Então, na verdade, essas três questões, a praieira, a Criste e a Guerra do Paraguai, são os seus três principais elementos de crise militar, bélica, diplomática do Brasil do Segundo Reinado. Beleza? O próximo vídeo, então, passa a ser a ideia de discutir por que depois de tanto tempo Dom Pedro II deixa de ser interessante para as elites brasileiras e por que, então, depois de tanto tempo, em 1889, Dom Pedro II é derrubado do trono. Beleza? Até daqui a pouco. Beijo.